Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Contigo Sim. Na opinião de vocês, foi justo ou foi injusto a volta de Geraldo essa semana para a novela? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários, já que a Beatriz não voltou. Gente, seria demais, né, os dois voltar? Ou vocês acham que seria perfeito o final de Geraldo ao lado de Adela? Como assim vai ser? Comentem muito aqui abaixo com quem o Geraldo combina, se com sua primeira esposa seria perfeito ela voltando também, ou se vocês acham que a história terminando com a Adela, o Geraldo, ficou perfeito. Deixem sua opinião logo aqui abaixo em comentários, ela é muito importante pra gente. Já chega clicando no gostei, mostra que você é fã do nosso canal, da novela Contigo Sim, e clica aqui no gostei. Se você for novo, clica também no se inscrever. Agora vamos para A Casa Vai Cair de Álvaro, porque, gente, esse vilão, ou mocinho, enfim, ele foi meio a meio toda a novela, agora a casa vai cair de vez para ele vai tentar se vingar da Samantha, mas Samantha dá uma rasteira primeiro e já viu, né? A coisa vai ficar feia e o Álvaro será desmascarado na frente de todos. Álvaro está em casa curtindo sua companhia, vendo então que sua visão está voltando. Ele até olha para o copo, vê um pouco embaçado, mas consegue enxergar. Álvaro está guardando isso a 7 chaves segredo, então, para que ninguém saiba que ele consegue enxergar sombras e algumas outras coisas também. Só que nesse capítulo o pesadelo de Álvaro está apenas começando. Isso porque a Samantha chega então já entrando na casa, fechando a porta com força, e o Álvaro pergunta quem é. Aí então a Samantha já vai logo falando: "Por que você me enganou, maldito? Tínhamos um trato." Aí Álvaro então vai enfrentar a vilã e diz: "Sim, tínhamos, mas outra vez eu te enganei." Aí a Samantha chama Álvaro de miserável e diz então que ele não cometa outra estupidez com ela, porque ele vai pagar com sua própria vida. E diz que com essa traição que ele acabou de cometer, ele vai pagar muito caro. E diz que ele agora vai então atrás da Clarinha para que ela então pague por esse deslize que o Álvaro deu agora. Aí então a Samantha diz para o Álvaro que agora ela é quem pagará por mais uma estupidez do Álvaro. A Álvaro pede para que a Samantha não se meta com sua filha, porque senão ela vai se arrepender e vai conhecer um outro lado que ninguém conhece dele. E diz que com unhas e dentes ele defenderá seus filhos. Se refere também ao Josué, que ainda é um bebê. A Samantha então encara o Álvaro e nisso, gente, o Leonardo junto com a Ângela chegam cansados depois de um longo plantão para flagrar então a briga do ex-casal aqui. A Samantha está então gritando com o Álvaro e diz então que ele pegou muito pesado com ela dessa vez e que o que ele acabou de fazer isso não se faz nem com ela nem com mulher nenhuma, e chama ele de traíra. Aí então ela se irrita a ponto então de querer dar uma surra no Álvaro. Ela ergue a mão então para bater no rosto dele, só que Álvaro acaba então que reagindo pelo reflexo e segura então as mãos de Samantha para que ela não encoste em seu rosto. Nisso ela fica chocada e então ela olha para o Álvaro e fala: "Você não está cego? Você estava enganando a todos, você não está cego." Justamente na hora em que a Ângela e o Leonardo chegam, e então a Ângela pergunta o que é que está acontecendo. Aí a Samantha então desmascara o Álvaro ali mesmo e diz então que o Álvaro enganou a todos, pois ele consegue enxergar. Aí o Leonardo e a Ângela ficam encarando o Álvaro. Álvaro fica mais pálido que um cara que acabou de morrer. Ele fica até parecendo Gasparzinho de tão branco que fica. Parece até que a alma do cara saiu do corpo naquele momento. Ângela de imediato já questiona o Álvaro e pergunta então a ele se é verdade que ele consegue enxergar. Álvaro, olhando para o nada, diz que não, isso não é verdade, ele não consegue enxergar nada. Samantha, fazendo verdadeiro escândalo ali na sala de Ângela, diz então: "Diga a verdade, seu maldito, você consegue enxergar. Você agora mesmo acabou de evitar que eu lhe desse um tapa no rosto. Você segurou minhas mãos com força. Vamos, fale a verdade. Diga aqui na frente de todo mundo que você não está cego." Delega então a Samantha. Aí nesse momento a Samantha então olha para o Leonardo e diz: "Leonardo, você é médico. Vamos, comprove agora mesmo se esse desgraçado consegue ou não enxergar." Leonardo então pede para que a Samantha fique tranquila e questiona então ao Álvaro e pergunta então se é verdade o que a Samantha acabou de lhe contar.
Álvaro diz então que já disse a todos que não, ele não consegue enxergar. O que acontece é que a Samantha acha então defeito em tudo. Ela acabou de chegar aqui, nem sequer bateu na porta e já está então querendo armar para cima de mim, querendo colocar todos contra mim, fala então o Álvaro. Aí, então, nesse momento, o Álvaro, então, fala para a Samantha: vamos, Samantha, por favor, diga a eles a verdade. Você sabe que eu não consigo enxergar nada. Aí a Samantha, então, fala: você é um cínico, Álvaro, você é um cínico, você desgraçou a minha vida, você me enganou e também está enganando a vocês. Leonardo começa, então, a acreditar no que a Samantha está falando e fica ali encarando, então, o Álvaro, enquanto a Ângela fica na dúvida se realmente a loira ali está falando a verdade ou não. A Samantha então começa a gritar cada vez mais e diz: eu acreditei em você, eu acreditei, se referindo então à noite de amor que os dois passaram juntos, por causa do plano que o Álvaro e o Leonardo armou para manter a Mirtz ocupada e a Samantha também, para que o Léo pudesse entrar então dentro de casa e pegassem então tudo aquilo que está no cofre da Mirtz, que era justamente as provas secretas que livravam então a Ângela da cadeia, e foi justamente isso que aconteceu, né? O Leonardo foi lá, pegou o dinheiro, pegou os comprovantes e levou para a polícia justamente na hora em que a Samantha achava que estava triunfante em cima da Ângela, só que acabou então, gente, se enganando. Dessa vez ela errou feio e não conseguiu se vingar então de sua rival. Quando a Samantha vê que já não consegue mais fazer com que todos acreditem no que ela está falando, já que ela está falando a verdade, aí então ela diz que isso o Álvaro vai pagar com sangue. Álvaro diz então: isso, muito bem, Samantha, conta tudo o que você tem para contar, fala o que você vai fazer comigo e com minha filha também, com a Clarinha, fala bem na frente de testemunhas. Aí então o Álvaro encurrala a Ângela, a Samantha, e diz que essa é a segunda vez só hoje que ela ameaça então ele. Aí a Samantha diz que ele fique ciente que ela não está então ameaçando, ela está dizendo que vai fazer e diz então que isso não vai ficar assim, que o Álvaro vai pagar caro por cada traição que ele fez com ela. E então, nesse momento, a Samantha se vira para a Ângela e para o Leonardo e diz que cada um que está ali também vai ser castigado, que cada um que está ali vão pagar caro por cada coisa ruim que fizeram contra a sua vida. Aí, então, a Samantha fala também que a Ângela é uma ladrona. A Ângela enfrenta a Samantha nesse momento e diz que a única ladrona que tem ali é ela, que está então cercada por ódio e cercada por todas as coisas ruins e que não aprendeu nada que preste dos pais bons que teve. Leonardo também pede para que a Samantha não venha tentar bancar a vítima agora, porque eles só pegaram dela o que ela e a mamãe dele, o Leonardo falando, se referindo a Mirtz, pegaram então da Ângela, e que então eles só colocaram então as coisas no lugar certo agora. Aí Álvaro diz que sim, justamente isso, eles fizeram o que deveriam ter feito há muito tempo. Aí a Samantha então diz para eles que isso não vai terminar assim, as coisas vão ficar muito mais pior. A Ângela então enfrenta a Samantha mais uma vez e pede para que a loira saia ali de sua casa e que não volte mais, pois ali é um lugar decente e não para fazer barracos. Aí a Samantha fala: olha, maldita, se referindo então a Ângela, tudo que está começando de ruim em sua vida é apenas o começo, porque eu vou me vingar e vou voltar, fala ela encarando tanto a Ângela quanto o Leonardo. Ângela coloca um leve sorriso em seu rosto e depois que a Samantha vai embora, agora o Álvaro terá que se explicar sobre o que a Samantha acabou de falar. Tanto o Leonardo quanto a Ângela querem então saber sobre o que a Samantha falou, se é de fato verdade ou não. Aí agora os três então a sós, aí o Leonardo diz para a Ângela que eles precisam conversar. Aí a Ângela então agradece tanto ao Leonardo quanto ao Álvaro por serem guerreiros da parte deles e tentar então lhe ajudar e ir então para cima da Samantha, sabendo então tamanha força que a loira tem. Depois que a Ângela agradece ao Leonardo, lhe dá um abraço apertado, ela se aproxima do Álvaro e chega perto dele e diz que pela primeira vez, depois de muito tempo, ela consegue ver algo bom em Álvaro e começa então a acreditar que ele realmente está querendo uma mudança. Leonardo fica por ali, então olhando, com um pouco de ciúmes, né? Mas ele se aproxima então do Álvaro e pergunta: Álvaro, é verdade que você não consegue enxergar nada? Aí Álvaro então já se irrita e diz que sim, isso é verdade, eu não consigo enxergar nada, mente então o Álvaro.
Então Leonardo diz, já que é assim, você não consegue enxergar nada, você não se importaria de você ir até o hospital para fazer alguns exames e podemos então lhe estudar um pouco. Aí Álvaro diz que ele não é nenhum rato de laboratório para ser estudado e que não, ele não autoriza para que ninguém venha colocar a mão nele, nem lhe estudar, nem lhe olhar, nem nada. A sua palavra é o suficiente, ele não consegue enxergar e ele espera que isso então seja tornado um ponto final nesse assunto. Aí Leonardo então fala para o Álvaro que ele não está pedindo isso por ele, porque ele quer algo com o Álvaro, não. Pelo contrário, ele está fazendo isso pela Ângela, para poder então ajudar o Álvaro a provar que realmente não consegue enxergar, ou para poder então fazer com que a Ângela veja que você é apenas um mentiroso que está tentando enganá-la. Ou será que seria o contrário, você está apenas contando a verdade que de fato você não consegue enxergar? Aí Álvaro diz que ele não quer provar nada a ninguém e que sua palavra é o suficiente. E então ele fala, eu não consigo acreditar. Fala então o Álvaro para a Ângela e para o Leonardo. Eu não consigo acreditar que vocês preferem acreditar numa dúvida que a Samantha colocou aqui sobre eu enxergar ou não, do que vocês acreditarem em mim. Aí a Ângela diz que o que custa você fazer então os exames que o Leonardo está pedindo? Aí o Álvaro então fala, muito engraçado, né? Eu tentei te ajudar de todas as formas, Ângela, mas mesmo assim você continua duvidando de mim. Você está então cega com essa raiva que você tem sobre achar então que eu sempre estou mentindo. Não, eu não estou mentindo, eu estou falando completamente a verdade. E eu gostaria muito que vocês pudessem pelo menos uma vez na vida acreditar em mim e acreditar na minha mudança. Daí ele se faz de vítima. Leonardo diz então que não é isso que ele quer, machucar o Álvaro. Pelo contrário, eu só quero então deixar as coisas a limpo. E me desculpa se isso te ofende, apenas estamos tentando então seguir uma linha de raciocínio certo para que ninguém mais se meta em enrolos ou que engane um ao outro. Aqui queremos que todos sejam então honestos, fala então o Leonardo para o Álvaro. Ângela insiste então para o Álvaro que se ele não tem nenhum tipo de rabo preso, isso não custa ele ir até o médico para fazer então alguns exames. Aí o Álvaro diz que independente do que custe e o que não custa, ele já disse, ele não vai fazer nenhum tipo de exames. Aí o Leonardo então desafia o Álvaro que já que ele está querendo fazer isso, deve ser porque ele deve estar escondendo alguma coisa, talvez que ele já possa enxergar. Álvaro diz que nessa altura de sua vida, ele já não consegue se importar com muitas coisas não, que você pense o que quiser, eu sei se eu consigo ou não enxergar, e eu digo que não consigo enxergar, fala então o Álvaro para a Ângela e o Leonardo. Aí o Álvaro fica então farto de tudo isso e diz que ele não vai permitir que as pessoas sempre coloquem suas palavras à dúvida e diz que eles podem acreditar no que quiser, porque para ele já chega, ele cansou de tudo isso. Aí então o Leonardo fala para o Álvaro, se aproximando no tom de briga e diz, a mim você não vai falar dessa forma. Ângela, notando então que os dois cavalheiros que salvaram sua vida estão se esquentando ali, a Ângela pede então um fim nessa conversa, que o Álvaro se acalme e o Leonardo também, que essa briga não vai chegar em lugar nenhum. E então nesse momento os dois tentam se acalmar porque a Ângela fez esse pedido. Tanto o Álvaro quanto o Leonardo seguem-se então caidinhos pela Ângela e fazendo de tudo para não deixar a nossa mocinha nervosa. Mas depois de um tempo, Álvaro e Leonardo continuam então a se questionar se enxerga ou se não enxerga. Leonardo chama então a Ângela para perto dele e diz então que ele consegue acreditar que a Samantha estava falando a verdade e que o Álvaro está conseguindo enxergar e que está enganando. Álvaro diz que ele pode pensar o que quiser, sua palavra já é o suficiente, queiram acreditar nele ou não, ele não vai fazer nenhum tipo de exame e ele é o único que pode então saber se consegue ou não enxergar. Leonardo toma isso como um desaforo e fica com raiva, e então nesse momento, chamando a Ângela para perto dele, ele então pega uma toalha que está sobre a mesa e joga no Álvaro. Até parece uma cena um pouco engraçada, pensando então que o Álvaro poderia ter algum reflexo, sabe, e segurar então a toalha, coisa que o Álvaro não faz. Álvaro ainda não está conseguindo então enxergar 100% ou 50%. Ele consegue enxergar algumas sombras, por isso ele não teve o reflexo de sair de perto da toalha ou até mesmo agarrar. Ele realmente então está meio a meio entre verdade e mentiras. Mas ele não quer contar ainda para a Ângela que ele consegue ver algumas coisinhas porque ele tem medo de que a Ângela lhe expulse da casa onde ele está então com o filho e com a Ângela. Álvaro se sente mais protegido e querido então para reconquistar o coração
separação da amada, podendo ficar sobre o mesmo teto. Se ilude então o Álvaro, porque a Ângela já está decidida então em continuar com seu romance com o Leonardo. Aí nisso então a Ângela diz que se eles se quiserem se matar, assim o faça. A única coisa que ela quer agora é poder correr para os braços de seu filho, poder cuidar dele, lhe dar amor e atenção. E que eles dois já são grandinhos, façam então o que quiser de suas vidas, fala então a Ângela, tanto para o Leonardo quanto para o Álvaro. Aí então essas são as próximas emoções de Contigo Sim. Cola com a gente que é babado, confusão e gritaria. Se inscreve no nosso canal, clica no gostei e muito obrigada por sua audiência.